Quando falamos sobre Bitcoin, muita gente imagina apenas uma moeda digital, mas por trás da ideia de moeda digital existe uma arquitetura técnica extremamente sofisticada e ela que garante que o Bitcoin funcione sem bancos e sem governos. Então, essa aula é sobre os pilares mais importantes que tornam isso possível, que é a criptografia, a segurança e a escassez. Então, ao longo da aula, a gente vai destrinchar como que essas ideias funcionam na prática. Bora começar? Então, antes da gente entrar nos aspectos técnicos da blockchain, eu gostaria de propor uma provocação. Em tempos de inflação, de colapsos bancários ou de manipulação política ali da moeda, em quem você realmente confia para proteger o seu dinheiro? Normalmente a gente confia nos bancos, né? O sistema financeiro tradicional, hoje em dia, ele depende que nós confiamos neles para que eles existam. O Bitcoin, por outro lado, propõe algo extremamente radical e diferente, né? Ele oferece um sistema onde você não precisa confiar em ninguém, apenas em algumas regras matemáticas verificáveis e auditáveis por todo mundo. E o que permite que isso aconteça? É isso que a gente vai ver agora. Então, nas aulas anteriores, nós vimos que a blockchain do Bitcoin, ela é um tipo especial ali de banco de dados, né, que é um livro razão digital, que é público e distribuído entre vários participantes daquela rede ali. Mas o que impede de alguém ir lá e simplesmente alterar o histórico dessas transações? Né? Porque se todo mundo pode ir lá e acessar essa blockchain, não seria muito fácil alguém ir lá e adulterar o bloco ou inventar uma transação própria? Então, a resposta a isso, né, está justamente na arquitetura da tecnologia, porque ela foi construída para ser resistente a fraudes. Então, nessa aula, a gente vai conhecer os principais pilares técnicos que garantem que a blockchain ela funcione com segurança. Obviamente, não vai dar para a gente cobrir todos os aspectos técnicos, né? O Bitcoin ele tem muitos detalhes, mas esses 5 aí já são o suficiente para a gente entender por que ela funciona tão bem sem nenhuma empresa ali por trás. Aí esses 5 pilares são as funções de hash, né, que protege a integridade de cada bloco, a criptografia de chave pública, né, e as assinaturas digitais, que garante que só o dono daquele saldo consegue autorizar uma transação, o consenso por prova de trabalho, que garante que todo mundo ali da rede concorde com a mesma versão da história da blockchain, a rede de nós, né, que valida as regras e rejeita as fraudes automaticamente, e a moeda nativa, que recompensa quem contribui com a segurança daquele sistema. Então vamos olhar um por um para entender como que funciona cada um deles. Então vamos começar pelos hashes criptográficos. Então quando a gente fala de blockchain, a gente está falando literalmente, né, de uma cadeia de blocos, onde cada bloco ali contém um conjunto de quê? De transações, né? E esses blocos eles vão se acumulando ao longo do tempo, formando uma sequência, um histórico compartilhado. Mas aí vem aquela pergunta básica ali, né? Como garantir que o conteúdo que foi registrado dentro desses blocos nunca seja alterado? E a resposta a isso está em uma ferramenta chamada hash. O hash, ele é uma função matemática que transforma qualquer informação, né, pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser uma transação, qualquer coisa em uma sequência única de números e letras, tá? Então é como se fosse a impressão digital de cada bloco, né? E cada conteúdo gera um hash único. E o mais interessante é que dois conteúdos diferentes, eles nunca vão gerar o mesmo hash. Então, se você tentar mudar uma única letra ali dentro do bloco, ou até um espaço, qualquer coisa que seja, o hash ele muda completamente. Eu sei que ainda está abstrato, então vamos tentar dar uma olhada no simulador para ver se você consegue entender como funciona de maneira mais prática. Beleza, então vamos tentar entender de forma mais prática como que funciona o hash. O hash, basicamente, ele é uma assinatura digital. Imagine, então, que eu criei um conteúdo. Esse conteúdo poderia ser o quê? Um texto, uma imagem, um vídeo. Vamos supor que eu criei um vídeo de 1 tera.
E agora eu quero provar que esse vídeo de 1 tera é meu, que fui eu quem criou. Só que tem um problema. Qual que é o problema? Esse arquivo ele é gigante, 1 tera é muito grande. E aí enviar tudo isso, toda vez que alguém quiser verificar se aquele arquivo ali é original meu, seria extremamente pesado, né? Não seria nada prático. E aí que entra o hash. Então o hash ele é uma função matemática que pega qualquer conteúdo, não importa o tamanho do conteúdo, e transforma o conteúdo em uma sequência curta e única de números e letras. Então aqui, Daiane criou um vídeo de 1 tera. Nem sei se tera é assim. Mas basicamente aqui, essa sequência aqui, ela é a assinatura digital do meu conteúdo. Tá vendo que não importa o tamanho do conteúdo, a quantidade de números e letras aqui do hash nunca altera? É sempre igual? Olha que legal. Tudo que eu faço aqui, qualquer letra que eu faça dentro do meu arquivo, altera o hash. Mas o tamanho dele continua o mesmo. Então, se eu gerar um hash de um arquivo e guardar ou então publicar, qualquer pessoa pode ir lá verificar, né, se esse conteúdo realmente ele é original. E o mais legal, se alguém tentar alterar uma vírgula que for do meu conteúdo, ou mudar alguma coisa, né, cortar alguma coisa, o hash, ele muda completamente. Ou seja, qualquer coisa que as pessoas façam dentro do meu conteúdo, a falsificação será detectada na hora. E aí, né, por isso que o hash ele é usado em tudo. Né? Ele é usado para proteger arquivos, para proteger senhas, para proteger contratos. E é por isso também que cada bloco lá na blockchain tem o seu próprio hash, que representa a assinatura digital, né, a assinatura final daquele bloco. Então aqui a gente tem uma demonstração de um bloco, certo? O bloco ele tem o número do bloco, né? Obviamente é uma demonstração simples. Mas, basicamente, dentro do bloco, o que tem? Tem o número do bloco, tem o nonce, né, que é um número único, e tem o campo de dados, que no caso da blockchain do Bitcoin, o que seriam os dados? As transações. Então, aqui são várias transações, né? Ops. Aqui seria várias transações. E tem também o hash daquele bloco, que basicamente ele comprime tudo que tem dentro desse bloco em um hash único. E o mais interessante, de novo, né, que se eu mudar qualquer coisa aqui dentro desse bloco, visto que esse bloco aqui ele já foi minerado, né, ele já é um bloco ativo e validado. Se eu mudo qualquer coisa dentro de um bloco validado, olha o que acontece. Ele muda completamente o hash aqui embaixo, certo? E isso aqui que a gente chama de efeito avalanche. Qualquer alteração no conteúdo original, né, por menor que seja, pode ser até um espaço, olha, quebra completamente a assinatura digital daquele conteúdo. E é por isso que os hashes eles são tão poderosos nos sistemas de blockchain, porque eles permitem que você verifique com precisão matemática se aquele conteúdo foi alterado. Agora imagina isso sendo usado na blockchain. Aqui já é um modelo de blockchain, né, com vários blocos minerados. Então aqui tem o bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, bloco 5. Cada bloco tem o quê? O seu próprio hash, né, que é a compressão de todos os dados ali, né, em um único hash. E o mais interessante aqui, que eu quero mostrar para vocês, é que cada bloco ele tem o seu próprio hash, né, que é o hash do conteúdo. Mas também tem o previous hash, que é o hash do bloco anterior. Ou seja, tem o bloco 2. O bloco 2 ele tem um hash dele, mas ele tem também dentro do bloco o hash do bloco anterior. Tá vendo aqui? Que é o mesmo bloco, é o mesmo hash que tem aqui. Olha, vamos ver no bloco 3. O hash do próprio bloco e também o hash do bloco anterior. E isso aqui, né, que cria uma cadeia de blocos, ou seja, uma blockchain, onde todos os blocos estão conectados entre eles. E aí, se alguém tentar alterar qualquer dado em algum bloco que já tenha sido minerado, um bloco antigo, o que acontece? O hash dele muda e todos os blocos seguintes ficam automaticamente inválidos. A pessoa não pode fazer mais nada
porque todos os blocos serão inválidos. E é exatamente assim que a blockchain protege a integridade das informações, totalmente com matemática. Então, beleza, agora que a gente já entendeu como que o hash garante a integridade das informações, vamos conhecer esse outro elemento essencial da blockchain, que é a criptografia de chave pública. E essa aí é, sem exagero, uma das maiores invenções da história da computação. Sabe por quê? Porque ela resolveu um problema que parecia impossível de resolver por milênios. Qual que era esse problema? Como que duas pessoas, né, podem trocar mensagens secretas sem nunca terem se encontrado antes? Porque assim, antes dessa invenção aí da criptografia de chave pública, toda comunicação criptografada precisava que as duas partes, né, que essas duas pessoas combinassem uma senha secreta com antecedência. E isso gera grandes problemas, né? Principalmente agora na era digital, onde todo mundo troca informações o tempo todo com pessoas que a gente nem conhece, né, pela internet. Então, a criptografia de chave pública ela foi criada para resolver justamente esse problema aí. Tá? Então, como que ela resolve isso? Ela usa um par de chaves que trabalham juntas. Uma chave pública, que pode ser compartilhada, né, com qualquer pessoa, e uma chave privada, que é o seu segredo absoluto. E aí, esse conceito de chave pública e chave privada revolucionou a segurança digital. E o Bitcoin também usou essa criptografia aí para garantir a segurança das transações. Só que no caso do Bitcoin, essas chaves elas são usadas para autenticar as transações e provar matematicamente que você é dono dos fundos. Então, na prática, funciona assim: quando você cria uma nova carteira de Bitcoin, ela automaticamente gera uma seed phrase para você. O que é a seed phrase? A seed phrase é um conjunto de palavras que é a raiz, né, de toda a sua carteira. Aí, a partir dessa seed phrase, é possível derivar a sua chave privada. E aí, cada chave privada gera a sua chave pública correspondente. E aí, a partir da chave pública, é gerado o quê? O endereço Bitcoin, que você pode compartilhar para receber pagamentos. Então, o endereço, ele é uma versão encurtada, né, e protegida da chave pública. É como se fosse uma representação mais curta e prática dessa chave, né? Foi criada para facilitar o uso da chave no dia a dia. Então, quando você envia um Bitcoin para alguém, você assina digitalmente essa transação com a sua chave privada. A rede vai lá, usa a sua chave pública para verificar se aquela assinatura é válida. Se todo mundo tem certeza que ela é válida mesmo, né? A sua transação ela é autorizada, né? E tudo isso acontece sem que você precise revelar a sua chave privada para ninguém. Tudo isso acontece sem que você precise revelar a sua identidade, o seu nome, ou qualquer informação pessoal sua. É tudo matemática, tá? Não tem uma autoridade central. É a matemática que garante que só você pode movimentar os seus fundos. Então, aqui eu fiz uma breve representação do que seria uma transação com Bitcoin. Então, imagina que o Bob ali, ele quer mandar um Bitcoin para a Alice. Ele não precisa combinar nada com ela antes, nenhuma senha, né? Tudo que ele precisa saber é o endereço de Bitcoin da Alice. Tá? E esse endereço ele é derivado da chave pública dela e serve apenas para ela receber os fundos. Então, quando o Bob vai lá e cria essa transação, né, enviando o Bitcoin para esse endereço, a rede registra publicamente que esse valor agora está associado a uma chave pública controlada pela Alice. Então, a Alice vai lá, recebe o Bitcoin, e aí ela pode fazer o que ela quiser com esses fundos. Só que tem um detalhe, né? Sempre que ela quiser movimentar esses Bitcoins ou enviar para outra carteira, ela vai precisar também assinar digitalmente uma nova transação ali, usando a chave privada correspondente àquele endereço, né? A chave privada dela. Então, é assim que o Bitcoin garante que qualquer pessoa pode ir lá enviar Bitcoin para você, mas só você pode gastar o que recebeu. Aí esse aí é o segundo pilar da blockchain, que é a criptografia de chave pública. O terceiro pilar é o Proof of Work. No Bitcoin, ninguém pode simplesmente ir lá e falar assim, a próxima transação é essa aqui, eu quero que seja essa. Não é assim que funciona. É preciso provar que houve um trabalho real
para validar aquele bloco. Esse tópico aqui eu vou abordar bastante no próximo vídeo, tá? Mas em poucas palavras, né? Como que você prova que fez um trabalho real para validar um bloco? Através do Proof of Work, né? Ou prova de trabalho em português, que é um desafio matemático que exige milhões de tentativas até você conseguir encontrar um resultado que satisfaça as regras daquela rede, tá? Então, basicamente, né, funciona assim, os mineradores, eles ficam ali competindo para encontrar um número específico que, quando combinado ao conteúdo do bloco, gere um hash com determinadas características. E aí, esse desafio aí, ele é intencionalmente difícil e aleatório. E é isso que torna o processo caro e demorado. E também é isso que torna o processo que desestimula, né, as tentativas de fraudes. Porque para você tentar mexer em algum bloco antigo, para você tentar fazer alguma alteração em um bloco que já foi registrado, seria necessário você refazer todo esse trabalho computacional mais rápido que todo mundo, do que toda a rede junta. Entendeu? Então, o Proof of Work, ele não impede o ataque ali pela força, ele impede pelo custo. É muito caro para alguém tentar fraudar esse sistema. Então, o quarto pilar é a rede de nós. A blockchain do Bitcoin, ela não depende de um servidor central, nem de uma empresa ali por trás. Ela é mantida por milhares de pessoas no mundo todo que fica ali rodando voluntariamente um programa chamado nó. Cada nó guarda o quê? Guarda uma cópia completa da blockchain e tem uma função essencial ali. A função é verificar se cada nova transação e cada novo bloco está seguindo, né, todas as regras do protocolo. E o mais importante, os nós, eles não se conhecem. Eles não confiam uns nos outros. Eles validam tudo sozinhos, né, usando o mesmo conjunto de regras públicas. Né? E é isso que leva a um ponto fundamental da blockchain, que é o consenso. O Bitcoin, ele precisa que todos os participantes ali concordem sobre o estado atual da rede. A rede precisa que todo mundo entre em um consenso sobre o estado atual da rede. O que significa isso? Eles têm que entrar em consenso sobre qual é o último bloco válido, quais as transações foram confirmadas, qual que é a blockchain verdadeira. Então, no Bitcoin, esse consenso aí, ele acontece de forma automática e distribuída. Né? Cada nó, ele verifica os blocos, né? Aqueles blocos que eles receberam, e aí eles só aceitam aqueles blocos que têm uma prova de trabalho válida, né, que estão respeitando as regras do protocolo, né, e que pertence também à cadeia blockchain mais longa, né, com mais trabalho acumulado. E assim não é preciso ter uma votação, não é preciso nenhum desses nós se conhecerem, não é preciso eles confiarem uns nos outros. O consenso, ele emerge ali porque todo mundo está seguindo o mesmo código. Todo mundo está rodando as mesmas verificações e chegando às mesmas conclusões. E é isso que torna o Bitcoin tão resiliente, né? Qualquer um pode ir lá participar, mas ninguém consegue alterar as regras sozinho. E por fim, chegamos ao último pilar, né, dessa aula, que é a moeda nativa. Então a gente já entendeu como que a blockchain protege os dados, como que os nós eles mantêm o consenso, né, e como que a rede ela se defende de fraudes. Então falta responder uma pergunta essencial, né? O que move tudo isso? E a resposta a isso está em uma das maiores inovações do Bitcoin, que é a existência da sua moeda nativa, o Bitcoin. E assim, em um sistema completamente descentralizado, onde a gente não tem uma empresa, não tem um chefe, não tem um contrato de trabalho, por que alguém ia gastar tempo, ia gastar energia, ia gastar dinheiro para proteger uma rede dessa? Né? E a resposta a isso está justamente na economia que foi embutida no próprio protocolo. Então, cada vez que o minerador ele encontra um bloco válido, ele é recompensado com novos bitcoins. Ele é recompensado também com as taxas de transação que ocorreram ali naquele bloco. E aí, esse mecanismo cria um incentivo. O minerador ele age
obviamente por interesse próprio, mas ao fazer isso ele está ajudando a rede a se manter segura. Então é o código alinhando o interesse individual das pessoas com a segurança coletiva, né, com a segurança da rede. E o mais interessante disso tudo aí é que o Bitcoin, ele foi programado desde o início ali para emitir o máximo de 21 milhões de unidades. E é justamente isso que faz dele o ativo mais escasso da era digital. Então, enquanto os governos podem imprimir dinheiro sem limites, né, e sem pedir a nossa autorização, o Bitcoin ele funciona como um ouro digital ali, com uma política monetária gravada no código e totalmente imune a qualquer tipo de interferência. E além disso, né, cada Bitcoin ali representa energia computacional convertida em valor. Então ele não é só uma moeda digital ali, né? É quase um sinal, né? Um sinal de confiança, um sinal de escassez, né? De um novo tipo de liberdade, uma liberdade que é programável, que é verificável e que é global. E é isso que torna o Bitcoin tão valioso, tá? Então, o que torna o Bitcoin diferente de qualquer moeda estatal ou de algum projeto digital é que ele tem esse limite. Mas mais do que o limite, ele também tem um relógio ali interno de escassez. Então, a cada 210 mil blocos, que dá aproximadamente 4 anos, o Bitcoin ele passa por um evento chamado halving, né, que a recompensa para os mineradores é cortada pela metade. Então, quando o Bitcoin nasceu lá em 2009, cada bloco gerava 50 Bitcoins. Então, o minerador ele estava ali gerando blocos, né, com seu poder computacional, e ao fazer isso, ele ganhava 50 Bitcoins. E aí, 4 anos depois, esse valor caiu para 25 Bitcoins. Então, depois de 4 anos, de novo, partiu pela metade. 12,5. Depois 6,25 e hoje os mineradores recebem apenas 3,125 bitcoins por gerar blocos, né, e validar as transações. E aí esse mecanismo aí, ele reduz progressivamente, né, nova oferta de bitcoins. Então, lá por volta do ano de 2140, não vai ter mais nenhum novo bitcoin para ser criado, porque já vai ter acabado todos os 21 milhões de unidades. E aí todo esse modelo, né, econômico aí está gravado direto no código. E ele não pode ser mudado porque alguém decidiu por decisões políticas ali, nem por alguma emergência econômica. Né? Diferente do que a gente está acostumado nos governos, que imprimem dinheiro ali conforme seus interesses, né? O Bitcoin ele não segue isso, ele segue um plano fixo e um plano previsível, porque já foi programado no próprio código e é tudo transparente. Qualquer pessoa pode auditar aquele código ali. Então, o halving, ele não é só uma redução ali, né, da recompensa dos mineradores. É a manifestação matemática da escassez. Porque um dia vai acabar esses bitcoins. Vai acabar a emissão desses bitcoins. E é por isso que muitos chamam o Bitcoin de ouro programável. Então, aqui eu trouxe uma comparação, né? Uma breve comparação aqui sobre o Bitcoin, né, com o dinheiro que a gente usa todo dia, que é o dinheiro governamental. O dinheiro governamental, né, como o real, o dólar lá, o euro, é o que a gente chama de moeda fiduciária. O que significa moeda fiduciária? Significa que ele não tem um valor intrínseco, né? É um papel. Ele não tem um lastro em alguma coisa física, como no caso do ouro, não é lastreado no ouro. O seu valor, né, desse papel aí vem da confiança nas instituições que emite, né, os bancos centrais, os governos, né, as políticas econômicas. A gente confia nesses órgãos, nessas instituições. E o valor, então, desses papéis vem disso. Só que o problema desse modelo aí, né, é que depende de tomadores de decisão, né, e nem sempre essas decisões aí são muito previsíveis. Na verdade, quase nunca. Né, os governos, eles podem imprimir mais dinheiro quando eles quiserem, eles podem congelar sua conta do banco, eles podem impor alguma censura financeira
Eles podem desvalorizar a moeda com políticas inflacionárias, como a gente já está acostumado. Só que no caso do Bitcoin é o oposto disso, não, em quase todos os aspectos, né? Ele não é controlado por nenhum governo. É o código que define quantos bitcoins vão existir. É o código que define quem pode mover, né? E como o sistema valida ali cada transação. E tudo isso acontece sem depender de uma instituição. Então, enquanto ali o dinheiro estatal ele é totalmente alterável, né? Alterável e censurável, né? E sujeito também à manipulação, o Bitcoin ele é imutável, ele é verificável e ele é neutro. O que significa isso, gente? Significa que pela primeira vez na história a gente tem acesso a uma nova forma de dinheiro que não pode ser falsificada, né? Que é super seguro, não pode ser inflado, não pode ser confiscado. Porque se você tem suas chaves, o dinheiro é seu, ninguém consegue fazer nada com esse dinheiro. Ninguém pode ir lá e falar, não, me dá seus bitcoins agora, vamos bloquear a sua conta. Não existe. Se a chave é sua, só você pode acessar aqueles fundos. Então a gente tem um sistema também que pode ser verificado por todo mundo, transparente. Qualquer pessoa do mundo inteiro pode ir lá verificar. Então, em vez da gente depender de uma instituição ali para proteger o nosso dinheiro, que foi o que eu falei ali no início do vídeo, né? Você vai depender da matemática. E esse é um dos motivos, né, pelos quais países com alta inflação, né, com instabilidade política, o Bitcoin ele é visto não só como uma opção ali de investimento, ele é uma ferramenta de sobrevivência financeira. Bom, chegamos ao final. Te agradeço por você ter chegado até aqui. Eu sei que essa aula ela ficou um pouco mais técnica, né, com bastante conceito novo, mas eu espero de verdade que você tenha conseguido captar um pouco da essência do que foi apresentado aqui. Se ficou alguma parte confusa, se não tiver entendido nada, isso é absolutamente normal no início, tá? Demanda tempo, demanda disposição e vontade mesmo para assimilar todas as complexidades da parte técnica da tecnologia. Ela não é simples mesmo, ela é uma tecnologia blockchain, ela mistura essa coisa de economia, criptografia, teoria dos jogos, rede distribuída, é muita coisa, né? Leva tempo, de fato, para a gente assimilar, mas o mais importante é você seguir aprendendo no seu tempo, no seu ritmo, tá bom? E para isso você pode me acompanhar ali nas redes sociais, eu tô ali sempre compartilhando conteúdos novos sobre blockchain, é só você entrar lá no @criptada ou escanear esse QR Code que eu coloquei aí na tela. E é isso, te agradeço por ter chegado até aqui. Eu vejo você na próxima aula. Zero paralelo, vem com a gente explorar um mundo sem fronteiras pra sonhar.